Oi, turma. Do livro O Evangelho de Maria Madalena, José Lázaro Boberg. No capítulo 11, Maria Madalena nos Evangelhos Gnósticos, na parte 7. No livro O Evangelho de Filipe. O Evangelho de Filipe é um dos apócrifos encontrados na biblioteca de Nag Hammadi, descoberta em 1945. Traz, tal como o Evangelho de Tomé, somente ditos, frases nuas, máximas, ou seja, uma coleção de sentenças de profunda sabedoria imputadas a Jesus, ratificados que todos os evangelhos canônicos e gnósticos eram apenas atribuídos aos seus autores. Ninguém sabe, na realidade, quem os redigiu. Esse Evangelho de Filipe teria sido escrito entre os anos 180 a 350 da nossa era, por algum de seus seguidores, informa o historiador Burton L. Mack, que todos os escritores cristãos primitivos podem ser vistos como compêndio da história social de um grupo. Cada texto, então, pode ser estudado como expressão do pensamento e do discurso particulares de um determinado grupo existente naquele tempo. Este evangelho, mais do que qualquer outro, se tornou conhecido pela ênfase que dá ao relacionamento de Jesus e Maria Madalena. Nele, ela é apresentada como sua companheira. Vejamos primeiro o que o escritor do Evangelho de João, 19:25, diz. Junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dele e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Até aí, nada demais. Madalena é citada como uma das mulheres que assistiram à crucificação. O escritor de Filipe resolve acrescentar apenas uma palavra ao lado de seu nome, companheira, koinonos, e assim está assinalado em seu evangelho. E havia 3 que andavam com o Senhor, Maria, sua mãe e sua irmã, e Madalena, aquela que era chamada sua companheira. Sua irmã e sua mãe e sua companheira eram cada uma Maria. Lembram que a gente estudou isso? Que na época era comum muitos nomes, se repetirem. Maria se repetia demais, José se repetia demais. Aí o que fazia a diferença é o local ou uma profissão que a pessoa tinha, que era dado o sobrenome. Então, Maria Madalena é por conta de Magdala, que era o nome da cidade, Qual é adicionado esse termo, companheira, começam-se então as ilações sobre ela, passando a partir daí a ser mencionada como esposa de Jesus. Obviamente, não estou aqui dizendo que sim ou que não. A sua condição de esposa de Jesus, apenas mencionando este fato constantemente nas anotações desse evangelho, afirma a historiadora Elaine Pagel. A grande tradição cristã afirma que Jesus era celibatário. A sugestão desses outros evangelhos que ele teve uma parceira, uma amante, era até onde eu sei, feita de uma forma simbólica. É possível que ele fosse casado, mas nós não sabemos. Informa o pesquisador Herman que o Evangelho de Filipe foi escrito na língua egípcia antiga, chamada copta. A palavra, na verdade, é um empréstimo do grego antigo e não é essa palavra, koinonos, que designa esposa. Normalmente significa colega ou amiga. Assim, esse trecho do Evangelho de Filipe apenas nos diz que Maria era amiga de Jesus, a mesma informação que podemos deduzir nos evangelhos canônicos. Afinal, conforme já reportamos, ela e outras mulheres ajudavam Jesus com seus bens na realização de seu ministério. Outra citação nesse evangelho que parece demonstrar alguma prova da intimidade de Jesus com Maria e que teriam mantido relações íntimas está descrito em outro trecho, muito fragmentado, e as suposições foram colocadas entre colchetes. Nele, a irritação dos outros discípulos com o amor e afeição que Jesus tinha por Maria Madalena é evidente. E a companheira do Salvador era Maria, Cristo amou.
Maria mais do que todos os discípulos e costumava beijá-la frequentemente na boca. Os demais discípulos se ofendiam com isso e expressaram seu descontentamento. Eles disseram: por que você a ama mais do que a nós? O Salvador respondeu-lhes: porque eu não vos amo como a amo. O que estaria no buraco do original do documento, bem deteriorado? Só podemos extrair suposições que ele amava Maria Madalena mais do que outros discípulos. Tudo bem. O autor do Evangelho, pelo menos, destaca que Maria era muito próxima de Jesus. Agora, concluir que eles tinham intimidade de cunho sexual fica por conta da imaginação de cada um, pois que costumava beijá-la fica uma incógnita. Onde? Na boca, na face, na mão ou outra parte do corpo? Isso ninguém possivelmente vai saber, como fato histórico verdadeiro. Assinale-se a título de informação que no ritual cristão primitivo era utilizado o beijo como símbolo da paz. Hoje, em muitas igrejas cristãs, utilizam-se entre os irmãos o beijo casto, na face, o cumprimento como aperto de mão, sem que isso tenha qualquer sentido sexual. Assim, quando se afirma que Jesus costumava beijar Maria simplesmente por esse ato, não se pode concluir que ele era um prelúdio do sexo. É uma afirmação simbólica de que ela recebeu revelação da vontade de que ele passou aos discípulos. De acordo com o Evangelho de Filipe, ela entendeu essa verdade ainda melhor que os outros, se essa noção era disseminada em todos os círculos gnósticos cristãos. Não admira que Pedro e os outros sentissem ciúme dela. Ela havia usurpado seu lugar como aquela que era mais próxima de Jesus, não sexualmente, mas espiritualmente. Você poderia perguntar sobre Maria Madalena e Jesus nos escritos do escritor Dan Brown, em seu livro O Código da Vinci, depois transformado em filme, um best-seller mundial que descreveu o suposto romance de Jesus e Maria Madalena. Teriam se casado e, após a morte dele, Maria foge para a França, grávida de seu filho. Esse filho viria a ser o ancestral da dinastia Merovingia, cuja linhagem foi preservada até hoje. Alguém pode pensar que Dan Brown tinha uma carta na mão, ou seja, uma fonte que ninguém sabia. Na realidade, trata-se de ficção, não de fato histórico. Sua fonte principal é a mesma, o Evangelho de Filipe. O que se sabe sobre o relacionamento de Jesus e Maria Madalena é o que citamos nesse Evangelho. Tudo o mais são elucubrações. Olha, gente, de fato, tem algumas coisas, algumas especulações a respeito da vida de Jesus que eu acho totalmente desnecessária. Até porque nós, da doutrina espírita, nós acreditamos que Jesus é o seguinte: ele é o co-criador do planeta Terra. Se ele é um espírito de extrema elevação, quase perfeito, é o espírito que chegou mais perto da perfeição. A gente só não fala que ele é perfeito porque a gente sabe que Deus é a perfeição. Então, se tivesse dois deuses, para nós já ia perder um pouco o sentido da questão de ter um pai, um criador. Né? Dois criadores não entra muito no processo lógico da nossa, mesmo que seja pequena ainda, o nosso pequeno raciocínio, nossa pequena inteligência, né? Então, o mínimo que nós temos aqui dentro é uma centelhinha de Deus que vai ascendendo para aquilo que é verdade e aquilo que é mentira, aquilo que cabe a nós e aquilo que não cabe. Não cabe a nós ficar questionando a vida sexual de Jesus. Era um homem? Era um espírito dentro de uma carne? Sim. Agora, cabe a nós ficar decidindo se, aqui debatendo, a título de quê? Se ele foi um homem que se ligou a uma mulher carnalmente ou não, para mim não faz diferença alguma. Qual é a diferença que faz para mim buscar informações, como eu falei desde o princípio e vou até o fim falando isso? Eu fui buscar neste livro informações sobre Maria Madalena, a respeito de que lá no meu íntimo, essa centelhinha de Deus que tem lá dentro de mim, ela pisca cada vez que fala que ela era só prostituta. Eu acredito fielmente, ainda estou aprendendo com esse livro também a reforçar isso dentro de mim, que as mulheres da época sofriam preconceito. Existia um machismo muito grande, era muito preconceito em cima da mulher, a mulher não podia ter o momento dela de
de menstruação, que ela era tida como algo impuro, né? Ela estava suja, ela estava endemoniada. Então, assim, eles tinham um monte de mentiras, de palavras fortes em relação à mulher para excluir a mulher, né? Ela ser sempre submissa, ser vista sempre como um sexo frágil. Aí tem aquele capítulo, essa parte do capítulo onde fala assim, que o sexo frágil que eles dizem é porque eles acreditavam na época deles que mulher, na verdade, era homem, só que com o órgão, ao invés de ser exposto para fora, o órgão reprodutor, ele era para dentro. Então, como ele não se desenvolveu, como ele não saiu, então eles diziam que aquele ser era inferior, referente aos outros homens que tinham um membro para fora. Faz um pouco de sentido isso daí, porque realmente pelo preconceito, pelo atraso moral daquela época, eu acredito que isso pode ter acontecido. Então até aí eu estou aprendendo com o autor que a civilização da época era bem atrasada moralmente, eles ainda estavam, mesmo que Moisés veio antes, amaciou a carne, ainda não estavam totalmente fora da selvageria, ainda agiam muito por instinto, ainda agiam muito pela sua pequenez espiritual, né? Não acreditavam muito em muitas coisas, por isso que tem o Tomé para simbolizar, né, que grande parte deles não acreditavam na espiritualidade, não acreditavam em Deus, não acreditavam, ainda estavam presos a vários deuses, né? Porque nós tivemos um período da história onde, eu não lembro bem agora se é Grécia ou Roma, mas uma delas, ou as duas, eles viviam ali adorando vários deuses. Então, aquela questão de unificar, de acreditar em Deus acima de todas as coisas, né? E tratar o seu próximo como a si mesmo, ou seja, tratar o seu próximo como a si mesmo, independente se é homem ou seja mulher. Então, Jesus veio para poder dar uma resumida nos ensinamentos de Moisés. Ele não veio para poder formar família, crescer e multiplicar. Não, a missão dele não era essa. Então não passa pela minha cabeça um Jesus humano, um Jesus homem, um Jesus, né, que veio para procriar, que veio para amar apenas uma mulher. Até porque tem várias referências de Jesus, inclusive aquela que ele estava numa reunião com discípulos e população, e aí bate na porta, eu não lembro se era na casa de Simão Pedro, mas ele estava na casa de um dos seus discípulos, fazendo uma reunião, tinha pessoas em volta, e aí Maria bateu na porta, né? E aí um dos discípulos falou para ele assim, Jesus, sua mãe está aí na porta, está batendo na porta, aí na frente. Ele falou assim, mas quem é minha mãe? Então assim, Jesus mostra em algumas passagens de que ele não era apegado a ninguém, não que ele era indiferente, não que ele não amava, mas ele não pertencia a apenas uma família, ele não pertencia a apenas uma pessoa. Então, se a própria mãe ele retrata dessa forma, por que ele ia se apegar apenas a uma mulher? Então, qual a diferença se ele beijava no rosto, na boca, se ele tinha um contato físico com a pessoa? Não, para mim não faz diferença nenhuma, para você faz? Para mim não faz. Mas eu, Patrícia, não consigo enxergar Jesus dessa forma, né? Que ele olha para Maria com interesse maior de carne, eu não consigo, porque ele é amor puro. Ele é um amor que ele amava homem, mulher, cachorro, ele amava o seu próprio inimigo. Então, com essa superioridade toda de amor, ele não tinha esse apego ao amor carnal, que é tão mesquinho de gente como nós, que ainda possuímos muitos defeitos e não entendemos ainda o verdadeiro sentido do amor. Nós, sim, nos aproximamos por pessoa, porque nós temos desejo, porque nós temos atração, porque nós temos tesão. Ele não. Eu não vejo Jesus dessa forma. Por mais que ele estivesse dentro de um corpo, o espírito dele não tinha nada a ver com o corpo. Era apenas uma missão dele estar aqui. E para estar aqui, ele precisava do corpo. É um instrumento para ele encarnar. Mas mais nada do que isso. Então, alguns autores ficam especulando para saber se Jesus tinha Maria como uma pessoa preferida, né? Ou se Maria era uma companheira a título de formar uma família, de ter filhos com ela. Esse filme do Da Vinci, né, o Código Da Vinci, eu cheguei a assistir há muitos anos atrás, eu não me recordo bem desse filme, mas eu não acredito também que ele tenha sido feito para esse intuito, porque já tem muitos anos, eu até vou procurar ele para assistir novamente, mas quando eu assisti, eu não vi ele por esse prisma da Maria Madalena. Eu vi pelo prisma da Igreja Católica, que até então tinha guardado tantos segredos a respeito dos evangelhos,
e que esse código da Vinci, ele abria, né, como é que fala? Não é experiência nem especulação, como é que fala? Meu Deus, fugiu a palavra. Ele faz uma investigação, né, nos evangelhos, que na época medieval era praticamente proibido, né? Se você fizesse qualquer tipo de interpretação entre linhas dos evangelhos, como aconteceu naquele filme O Nome da Rosa, os padres eram mortos um a um. Aqueles que faziam as interpretações linha a linha, até tem uma parte do Nome da Rosa que eles fazem comentários, né, algumas elucidações que eles compreendem, e eles começam a fazer observações. Entre as linhas dos textos, eles fazem com suco de limão, porque às vistas assim, né, você não enxerga o que está escrito. Para enxergar, você tinha que colocar na frente de uma vela, né, o suco de limão. Então, assim, havia muitos segredos naquela época da Idade Média para poder desenvolver um raciocínio maior perante as escrituras, que na verdade são feitas por homens comuns que conversam entre si sobre fatos, ocorrências, alguns comentários, histórias que ouviram na época de Jesus e foi de boca em boca chegando até os escritores. Então, para muitos de nós, esses escritores, eles são ainda pessoas que estão no anonimato. Nós não sabemos exatamente quem foi que escreveu os evangelhos. Nós sabemos em nome de quem, que nem o Evangelho de Filipe está assinado como Evangelho de Filipe, mas não está escrito quem foi que escreveu o Evangelho de Filipe, né? Os Evangelhos de Marcos, Mateus, né, a Carta de Paulo, todos eles foram escritos por alguém. E essas pessoas não assinaram como se fosse, né, os discípulos, os apóstolos. Então, assim, nós temos uma dificuldade muito grande de saber o que é verdade e o que é mentira, porque não é assim, a Patrícia testemunhou, foi lá e escreveu o que ela testemunhou. Fica mais fácil de alguém ir lá e investigar se o que eu estou escrevendo é verdade ou não. Porque eu estou viva, eu assinei por aquilo que eu escrevi. E aquilo que eu vi, né, que eu presenciei. Então, tá mais fácil de você investigar se é verdade ou não. Aqui se trata de evangelhos que foram ditados. Então, a gente não sabe até onde é verdade, até onde não é. E aí é onde eu acho que as pessoas perdem muito tempo com coisas bobas, né? Por exemplo, esse evangelho que questiona se Jesus casou, se teve filho, se ele tinha atração sexual por Maria. Eu acho que a gente perde muito tempo para falar bobagem, que isso aí para mim é bobagem, do que realmente coisas relevantes. Então, se eu soubesse, apesar de nada a gente descarta, né? Que nem eu falei, algumas coisas eu tô aprendendo com o livro, sim. Não vou descartar tudo, mas eu vou falar a verdade. Eu tô aproveitando de ensinamento desse livro, acho que uns 20, 30% do ensinamento dele. Porque de resto é muita especulação, é muita conversa, é muita, né? Eu acho, o achismo, né? E isso daí não leva a gente para lugar nenhum. Então eu gosto muito de coisas, eu sou Santo Tomé mesmo. E eu não vou ler o Evangelho de Santo Tomé, como ele falou que já chegou a fazer e tem outra fonte mais séria de pesquisa. Eu não vou buscar esse livro, porque eu já vi que vai ficar nesse arranha-arranha aí, né? Ah, talvez seja. Esse talvez para mim só complica a minha vida, porque eu prefiro coisas que vêm e falam assim, gente, é isso e acabou. Vai lá e pesquisa e vê se é mesmo ou não. E tem essas fontes aqui que é para vocês ampliarem o conhecimento. Então, quando é algo que especula, mas vem material para que a gente possa buscar a nossa verdade, aí eu fico feliz. Agora, quando fica assim uma coisa tão espaçada, tão longe, tão distante, que talvez seja, para mim não tem intuito nenhum. E essa questão da vida como humano, como homem de Jesus, para mim não tem interesse nenhum. Eu achei que a gente ia buscar, dentro desses estudos, a real função de Maria Madalena como um ser histórico que fez a diferença na época de Jesus, porém os evangelhos não falam muito sobre ela pelo preconceito da época, pela falta, né, pela ignorância das pessoas e pela falta do discernimento da importância da mulher que viveu naquela época de Jesus. Então eu buscava assim uma pessoa de destaque. Por quê? Eu tenho para mim, não mudei minha ideia em relação a isso, que Maria Madalena, a partir do momento que ela se arrependeu dos atos errados que ela tomou, que muito dos atos errados que ela tomou foi justamente porque ela foi imposta a viver daquela maneira. Eu conheço a história dela até então, até hoje não mudei de ideia, que ela era uma pessoa rica, o pai dela era rico,
Tinha um cara que queria casar com ela, o pai dela naquela época vivia de dotes, por isso que eles eram ricos, então casa com a minha filha e eu vou ganhar mais um pedaço de terra. Então ele fez uma troca com um cara sobre terras e a filha dele. Maria Madalena teve que obrigatoriamente casar com aquele homem sem gostar dele. Ele queria sexo com ela, ela não queria chegar perto dele porque não gostava dele. Ele, irritadíssimo porque não podia ter nada com ela, arrumou uma segunda mulher, que na época era permitido. Essa segunda mulher veio para poder fazer com ele o que ele gostaria, mas ele sempre de olho na Maria Madalena, ele sempre queria era ela. Ele achou que ia fazer ciúmes para ela, ele achou que através da segunda esposa ele pudesse conquistar a Maria Madalena. Ele se lascou porque ela se sentiu aliviada. E aí quando ele viu que realmente não tinha como conseguir a Maria Madalena, o que ele faz? Ele expulsa ela de casa, mas leva ela para um prostíbulo. E lá no prostíbulo, ela não leva jeito para coisa, porque ela era uma moça de família até então e com riqueza, com dinheiro. Então ela vai para aquele lugar sem condições nenhuma de ser prostituta e o dono do prostíbulo ganha dinheiro desse cara para enfiar Maria Madalena nos quartos e transar com tudo que é tipo de homem. Só que para esse cara do prostíbulo conseguir fazer isso, ele dopava ela, drogava ela. E só drogada é que ela conseguia dar conta desse recado aí. As prostitutas ficaram com dó dela, porque, poxa, elas sabiam que estavam naquela vida porque queriam, porque era uma necessidade, mas Maria Madalena não levava o menor jeito para coisa. Apesar de ser muito bonita, né, ela chamava atenção por ser muito bela, mas ela não era uma prostituta, ela não queria ser uma prostituta. E as próprias prostitutas armaram a fuga dela. E ela foi embora do prostíbulo e saiu correndo no meio da rua, desesperada, sem ter para onde voltar, porque o pai não ia aceitar. O marido era esse tipo de marido que ela arrumou. Ela não tinha mais ninguém, e a sociedade muito, né, preconceituosa, ela não ia arrumar amparo em lugar nenhum, mulher separada, então aí vão falar que ela era traidora, iam querer jogar pedra nela mesmo, e em certas circunstâncias quiseram fazer isso. Dizem, né, que nem o autor fala, que a mulher da pedrada pode ter sido uma, e a Maria Madalena pode ter sido outra, mas há alguns tipos de registro que diz que a mulher que ia sofrer pedrada era a Maria Madalena. E nessa ela ficou tão desesperada que ela falou, eu vou acabar me matando. E ela, quando foi para se matar, se jogar no meio das pedras, aí deu de cara com Jesus e Jesus salvou ela ali, né? Então, partindo desse momento de salvação, eu creio que Maria Madalena se transformou completamente, porque ruim ela já não era. Então, ela só buscou o quê? A sua melhora espiritual. E como ela correu contra o tempo, como ela começou a entender as palavras de Cristo, a se banhar com essas palavras de amor, de paz, de tranquilidade, de esperança no futuro, né? Aí o que acontece com Maria? Ela se torna muito fiel, até mais fiel do que todos os discípulos, porque todos os discípulos tinham uma porção de defeito. Um era ganancioso, outro era teimoso, outro era ignorante, cada um era pior que o outro. E eles estavam ali porque Jesus chamou. Eles foram pela curiosidade, eles foram para ver se é isso mesmo, né, para ter certeza se Jesus era o Messias prometido, né? Eles não estavam satisfeitos com algumas coisas que aconteciam na época, então eles queriam mudar, eles achavam que Jesus ia ser o rei. Então, primeiro, eles achavam que ia ser o rei material, né, ia tomar conta da cidade, né? Então, eles foram com várias intenções, não de reforma íntima. E Maria Madalena foi tocada pela reforma íntima. Então, eu bato na tecla que de todos os discípulos, Maria Madalena pode ter sido a mais fiel. Tanto é que ela tinha uma mediunidade aflorada e foi justamente para ela que Jesus apareceu na Páscoa, 3 dias depois que ele foi crucificado. Nem para a própria mãe, que amava tanto ele, mas a mãe não tinha tanta fé quanto Maria conseguiu desenvolver. Então, foi para Maria Madalena que Jesus apareceu. Essa é a teoria que eu construí ao longo de alguns estudos que eu fiz. Agora, quando ele fala, né, de Jesus o homem, já teve a teoria que nós vimos aí, né, daquela, como é que chama? Tem o quê? É alguma coisa Sophie. Gente, eu sou péssima de Petit Sophie, né? Aquela lá já diz que Jesus, ele é um homem mais grosso, que ele não tem aquele rosto europeu, olho claro, cabelo comprido, ele não é nada disso. Então, quer dizer, em alguns evangelhos, eles dão muita importância para o aspecto físico de Jesus. Para aqueles que já construíram Jesus como eu, aquele homem branco, do olho claro, cabelinho longo, né?
se desconstruir esse Jesus na nossa mente, parece que Jesus já não existe mais, porque eu só acredito nesse Jesus, nesse tipo de figura. Eu já construí ele no meu íntimo. Quando eu faço prece, eu penso nesse Jesus, né? Então, é que nem uma vez nós recebemos orientação para conversar com o nosso anjo de guarda. O anjo de guarda, ele pode ser homem, ele pode ser mulher, no aspecto homem e mulher, mas ele já é um espírito, então ele não tem sexo. Então, se ele não tem sexo, o aparelho reprodutor feminino e masculino é só quando a gente está encarnado. Desencarnado, a gente não tem isso, a gente não tem corpo. A gente tem o perispírito. Então, é como se fosse uma fumacinha no formato de um corpo e você materializa ele da melhor maneira que você quiser. Se ele quiser aparecer para mim em forma de um cachorro, ele aparece para mim em forma de um cachorro. Só que fica mais difícil a comunicação, né? Como é que você conversa? Uma pessoa conversa com um cachorro e vai se sentir bem com essa conversa? Não vai. Então, eles aparecem em forma humana para que a gente se sinta mais acolhedor e uma conversa mais sincera. Porque nós precisamos, né? Porque nós não temos olhos de ver ainda. E aí eles aparecem pra gente da forma que a gente vai se sentir mais acolhido, que a gente vai se sentir melhor. Então, eu brinco muito que o meu anjo de guarda é um loiro alto de olhos azuis, mas pode ser que eu chegue no plano espiritual e o formato do meu anjo de guarda seja o formato de um gênero feminino, baixinha, gordinha. Então, e eles respeitam o jeito que a gente consegue enxergar eles, porque é assim que você me vê, então é assim que eu vou aparecer para você. É assim que você crê em mim, então é assim que vai ser. A maioria das pessoas acreditam em Jesus, aquele homem branco, do olhinho claro, cabelo comprido. Então, se a gente tira essa visão europeu que foi colocado, né, fica parecendo que não sobra nada, né? Então, e agora que eu construí esse Jesus dentro de mim, como é que faz? Como é que eu vou desconstruir esse Jesus e acreditar numa outra imagem, né? Então, é assim, eu creio que na época Maria foi realmente a mais fiel. Então, por isso que ele cita como companheira, não como mulher, esposa, algo carnal, mas sim como uma companheira, uma amiga que está ali fiel do lado dele, seguindo seus ensinamentos e, consequentemente, levando os seus ensinamentos. Por isso que eu fui buscar o livro. Falei, o Evangelho de Maria Madalena, de repente ali estão os ensinamentos dela. Então, a minha intenção com esse livro era esse. E até agora eu não cheguei lá. Até agora eu só vi curiosidades, suposições, um fala uma coisa, outro fala outra, ninguém tem prova de nada. Mas vamos lá, eu peguei a missão e eu vou terminar. Mas não estamos nem na metade do livro ainda, gente. Ó, onde está marcado? Estamos nem na metade. Mas uma coisa aqui, outra ali, a gente absorve, a gente aprende, a gente nunca descarta nada, né? E vamos que vamos.